Hoje pela manhã nós iniciamos mais uma série de mensagens, a série Água. Passaremos o mês de junho, julho e agosto, falando sobre água, mas não sobre uma água qualquer. Nós vamos falar sobre a água da vida. E vamos lembrar, dentre tantos textos, de um especial. Do texto quando o Senhor Jesus declarou ser Ele mesmo a água da vida. Esse trecho está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. O Senhor Jesus, não apenas a uma mulher lá no texto, mas a todos nós, fez a brilhante e magnífica declaração: mas quem beber da água que eu lhe der, não mais terá sede. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se transformará numa fonte a jorrar para a vida eterna. Convido você a ler comigo esse trecho da palavra de Deus. Vamos ler? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Para você entender esse verso, você precisa compreender o capítulo inteiro de João 4. Em vez de eu ler esse capítulo, eu quero te convidar a assistir essa cena quando o Senhor Jesus se declara a água viva. Vamos assistir. Outra vez, neste sol de escaldar, estou sozinha pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo o fim? Tantos amantes da vida, fugaz alegria, tão curto o prazer. Quanto mais tenho, mais quero. Já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Acho estranho querer conversar.
Foi num poço, ali em Samaria, que o Senhor Jesus fez a contundente declaração: eu sou a água viva. Um poço antigo, com uma história muito importante. O poço próximo a Sicar, uma cidade ao norte da Samaria, era o famoso poço de Jacó. Poço que ele próprio construiu. Originalmente um poço com aproximadamente 100 metros de profundidade. Hoje, escondido dentro de um mosteiro, não tem muito mais do que 23 metros de profundidade. Foi ali que Jesus, ao meio-dia, segundo a narrativa bíblica, se encontrou com a mulher samaritana. Foi um encontro muito interessante que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Os versos agora são os de números 6 e 7. A narrativa bíblica diz: havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Meio-dia não é hora de buscar água no poço. As pessoas buscavam água bem pela manhã, ou já no finalzinho do dia. O calor intenso, o sol forte, só vai ao poço ao meio-dia quem não quer ser visto, quem não quer ser encontrado. E possivelmente era esse o sentimento da mulher samaritana. Uma mulher que não queria ser vista, uma mulher com uma história não muito louvável, uma mulher que caminha de decepção em decepção, uma mulher que viu a sua família ser destruída mais de uma vez, uma mulher que não quer ser julgada, mas que precisa de água. Ela vai ao poço e lá encontra Jesus. Jesus que ao meio-dia está aguardando a mulher samaritana. E por que digo aguardando? Porque Jesus não estava ali por um acaso, por uma coincidência. Jesus não está ali e de repente aparece uma mulher do nada. Jesus programou estar ali. Jesus queria estar ali. Ele que vem lá do sul da Judéia em direção à Galileia, poderia ter escolhido outras rotas. A rota que os judeus escolhiam, atravessando o mar da Galileia, subindo e depois retornando já na própria Galileia. Jesus resolve fazer o caminho mais curto e propositalmente se encontrar com a mulher samaritana. A primeira lição do poço é a de que Jesus, Ele quer se encontrar conosco. Está nos planos de Jesus se encontrar comigo, se encontrar com você. O poço de Jacó não foi um lugar fora dos planos do Senhor Jesus. Jesus queria estar lá. Jesus queria passar por ali. Jesus queria passar por aquele lugar ao meio-dia, porque ao meio-dia alguém vai buscar água. Mas essa pessoa não só vai buscar água, ela vai buscar sentido na vida. Ela vai buscar respostas. Ela vai buscar não apenas a água que mata a sede do corpo, mas ela precisa de uma outra água,
uma água que sacie a sede da alma, a sede que fez aquela mulher trocar de marido várias vezes, a sede que fez aquela mulher encontrar em alguém uma resposta, e não encontrando, agora sozinha, vai ao poço. E lá chegando, quem encontra? Jesus. Irmãos, Jesus tem um plano muito especial. É o plano de se encontrar conosco. Não é coincidência, é propósito de Jesus. Aliás, nós não cremos muito em acasos ou coincidências. Nós cremos na soberania divina. E nós cremos que as várias situações na vida concorrem, como diz a Bíblia, para o nosso bem. Naquele dia, no poço, bem na metade do dia, acontece uma situação programada por Jesus. O encontro com a mulher samaritana. Foi um encontro muito interessante. Um encontro em que Jesus, que é santo, se encontra com uma mulher pecadora. O Jesus, que é o Deus em forma de homem, se encontra com um ser humano comum. E um ser humano religiosamente precisando de uma série de consertos. É um encontro onde Jesus, que é a graça encarnada, vai se encontrar com uma mulher cheia de culpa. Uma mulher que precisa mais do que nunca de graça. Graça para sentir-se leve, perdoada e quem sabe recomeçar na vida. O Senhor Jesus lá no poço, Ele que é a plenitude, se encontra com alguém vazio. Uma mulher que precisa imensamente ser preenchida. Que encontro fascinante. Aliás, o nosso encontro com Deus é exatamente dessa forma. De um lado, o Deus que em Cristo Jesus vem até nós. E Ele vem exatamente assim. Ele vem com santidade. Ele vem com amor. Ele vem com graça. Ele vem com a sua plenitude. E Ele nos encontra como aquela mulher, homens e mulheres pecadores. Homens e mulheres cheios de culpa. Homens e mulheres que precisam de preenchimento espiritual. Homens e mulheres que na qualidade de humanos têm o privilégio de se encontrar com o Deus vivo, com o Deus Todo-Poderoso. O poço é um lugar de muitos contrastes. Ali no poço, você vai ver o Senhor Jesus e a mulher em diversos diálogos. O primeiro diálogo, que parece ser até simplório, talvez seja o mais intenso. O Senhor Jesus está no poço para oferecer água. A mulher vai ao poço para buscar água. O Senhor Jesus planejou aquele dia, porque queria presentear a mulher, queria oferecer algo a ela, queria dar-lhe o que ela não encontraria em canto algum. A mulher, pelo contrário, vai ao poço para buscar. Ela não vai pedir, porque não espera encontrar ninguém, mas ela vai esforçar-se para tirar água.
Jesus dá, o homem pede. Jesus oferece, o homem precisa receber. Outro contraste muito interessante é o estado de Jesus e o estado da mulher no poço. Como Jesus está no poço? Ele está plenamente satisfeito. O Senhor Jesus no poço não precisa de nada. O Senhor Jesus está pleno no poço. O Senhor Jesus tem tanto que Ele oferece. A mulher, ela chega no poço precisando de mais de preenchimento. Ela está aflita. Ela precisa receber. Ela precisa suprir as suas necessidades mais intensas, mais íntimas. No poço, o Senhor Jesus se apresenta como Ele era, é e será, a plenitude. No poço, o homem se apresenta como sempre foi, como é e como sempre será até a vinda do Senhor Jesus. Um ser que precisa ser preenchido. Vamos a outros versos que falam sobre o poço, para fazermos algumas outras conexões. Leremos agora os versos 15 a 18. Eu gostaria que por alguns instantes você se lembrasse do momento em que você sentiu a maior sede da sua história. Consegue se lembrar quando foi? Foi numa viagem, foi quem sabe um dia cansativo, andando no sol, quem sabe nas suas férias, visitando um lugar assim bonito, andando demais. Consegue lembrar? Um dia de muita sede, ou um desses dias de verão, em que você acordou à noite, cheio de sede. Eu tive uma época da minha vida que senti muita sede. É porque eu estava com os primeiros sintomas de diabetes. Quem tem diabetes aqui sabe que é uma coisa incontrolável. Você acorda no meio da noite, cheio de sede. É impressionante. Pense na sua sede. E pensando nela, vamos ao texto. A mulher chega ao poço, meio-dia, está quente, ela sedenta biologicamente, espiritualmente, emocionalmente. A mulher diz a Jesus: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, disse ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Um pouquinho mais à frente, o verso 25, apenas para encerrar a ideia, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Duas sedes são apresentadas nessa seleção de versos. A primeira delas é a sede espiritual. Uma sede tão tremenda que faz um ser humano buscar em pessoas, buscar em experiências, buscar na matéria um sentido e um preenchimento para a vida. A história daquela mulher não é muito diferente da nossa história. Talvez a nossa busca não tenha se dado em casos românticos.
mas quem sabe tenha se dado em outros aspectos. Tenha se dado na busca de uma carreira que ofereça uma satisfação tal que eu venha dizer, finalmente consegui. Quem sabe essa busca se dê numa quantidade cada vez maior de bens, de dinheiro, na compra, até pelo que não precisamos, mas queremos ter, a fim de que chegue o dia em que venhamos a dizer: tenho tudo, estou satisfeito. A busca, quem sabe, por relacionamentos. E não digo aqui relacionamentos extraconjugais ou que envolvam o sexo, mas relacionamentos no sentido de ter gente por perto, e mais gente, e falar com gente, e não conseguir ficar um minuto sem se relacionar com alguém, como que querendo sugar dos outros uma razão que não encontramos em nós mesmos. Ou quem sabe a semelhança exatamente da mulher, a busca pela intimidade do outro e no outro, a busca por um caso que me dê a sensação de ser amado e, portanto, preenchido. Aquela mulher tem sede, muita sede. E se você parar para pensar que uma mulher buscou em 5 homens diferentes o sentido da vida, nós só podemos dizer que aquela mulher está de fato sedenta. Ela quer cobrir, suprir, preencher um vazio da alma, um vazio que eu e você temos também, e por vezes também buscamos preencher. Lá no poço, o Senhor Jesus oferece água viva, porque nada satisfaz o vazio espiritual do ser humano. Nada. O vazio espiritual não é preenchido nem por ações relacionadas à religião, nem por dinheiro, nem por relacionamentos, nem por qualquer sentimento de plenitude encontrado nas aventuras da vida, sejam lícitas ou ilícitas. Naquele dia, aquela mulher percebeu que o seu vazio só seria preenchido por uma pessoa, o próprio Cristo, o Filho de Deus. Mas no segundo verso lido, existe a demonstração de uma outra sede. É sede espiritual também, mas eu quero destacá-la e chamá-la por sede de sentido na vida. Aquela mulher declarou a Jesus no verso 25, quando ele vier, o Messias explicará tudo para nós. Na minha opinião, aquela mulher era cheia de perguntas. Por que 5 homens e eu continuo infeliz? Por que a vida é assim? Por que não deu certo? Por que a minha história não é tão bonita como a história de pessoas com quem convivo? Por que tanto sofrimento? Por que a minha história é tão trágica se comparada de tantos outros? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de mais grave? Onde eu errei? Aquela mulher aguardava a vinda de alguém que respondesse. E queridos, quantas vezes nós, à semelhança dela, queremos respostas, queremos sentido, queremos entender,
Queremos que alguém nos explique por que as coisas são assim, por que os nossos fracassos, por que não avançamos, por que eu tenho esse jeito, por quê? E lá no poço, o Senhor Jesus vai oferecer a essa mulher a água viva, que preenche e dá sentido à nossa história. Por vezes, nós temos uma série de respostas na vida, mas ainda nos sentimos como? Vazios. Porque a resposta não é exatamente o que nós queremos. A resposta não é exatamente o que vai nos preencher. A resposta é apenas um artifício que o nosso ser usa para guardar um pouco mais, enquanto a nossa alma clama por sentido. Você percebe que isso é verdade quando encontra pessoas que estudam até a Bíblia e não encontram sentido na vida. Como pode? Pode, porque elas estão estudando, querem apenas compreensão, querem apenas uma informação praticamente mágica, que vai pelo menos tornar mais branda essa dor de uma alma que não encontra sentido. Só que aí, alguma dessas pessoas como eu e quem sabe você, um dia olhamos para a palavra de Deus, e naquele dia não foi estudo, naquele dia não foi apenas perguntas, naquele dia nós abrimos os ouvidos, e Deus conversou com a gente. E é interessante que às vezes Deus não responde o que nós queremos saber. Ele como que muda de assunto. Sabe quando você está conversando com alguém e faz uma pergunta difícil e a pessoa muda de assunto? Você já fez isso com alguém, não fez? A pergunta é difícil. Ou às vezes nós não queremos responder. Por exemplo, que homem gosta de responder a famosa frase, pergunta feminina: diga como eu estou? É um perigo. A gente sempre responde: você está linda, bonita. É uma pergunta perigosíssima. Deus faz isso às vezes com a gente. Nós como que descarregamos diante dele uma série de perguntas. Senhor, por que isso? Como é aquilo? Como é aquilo outro? Como é aquilo outro? E Deus simplesmente não responde. Ele como que muda de assunto. Só que o tema que ele traz para nós é um tema tão maravilhoso que ele nos preenche. É o tema da graça, é o tema da plenitude, é o tema da provisão, é o tema de ser amado apesar da nossa história, apesar de nós mesmos. É o tema da companhia de Deus que diz: olha, não importa o que aconteceu. O que importa é que eu estou com você. Eu sou o seu Deus. Essas perguntas, elas não são mais importantes do que a minha presença, do que o meu amor, do que o meu plano para você. No poço, a mulher precisa de preenchimento da alma, precisa de respostas. E no poço, ela encontra tudo isso. Porque no poço, ela encontra Jesus. E Jesus é quem nos preenche, quem sacia a nossa sede. Aliás, o poço é lugar de satisfação. Veja o que diz o texto. Agora, vamos aos versos 11 a 14. Disse a mulher:
O Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo, e de fato era, mais ou menos 100 metros. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso é o Senhor maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No poço está Jesus. E quem é Jesus? Jesus não é uma filosofia humana, uma ideia construída, apenas um personagem da história. Jesus Cristo é a fonte da vida. Jesus se apresenta como aquele que é fonte e satisfaz. E satisfaz aqui e satisfaz para a eternidade. Jesus se apresenta como aquele único que pode de fato preencher o ser humano e pode dar a mim e a você a experiência mais fantástica da vida, chamada de salvação, chamada de nova vida. E se fosse chamar essa experiência por uma frase relacionada ao texto, eu diria que em Cristo nós temos a experiência do preenchimento. Chegamos até Jesus vazios, mas em Jesus somos preenchidos. Nos sentimos plenos, nos sentimos completos. E ainda que tenhamos as lutas do dia a dia, ainda que tenhamos as provas duras da vida, ainda que tenhamos as crises próprias desse mundo, ainda assim estamos preenchidos, supridos, completos. É por isso que a luta não nos abate, é por isso que a luta não acaba conosco, porque há em nós o próprio Cristo que dá vida, e como ele disse em outro trecho, dá vida em abundância. O poço é lugar para ser preenchido por Jesus. Mas é bom lembrar que ao falar poço, não estamos falando exatamente do poço, porque naquele dia o poço não fez nada pela mulher. Aliás, a impressão que temos, na leitura até o final do texto que você fará na sua casa, João 4, é que aquela mulher sai do poço sem água. Ela deixa tudo, e ela vai falar da experiência magnífica que tivera com Jesus. Naquele dia o poço não forneceu água, naquele dia o poço não matou a sede, naquele dia o poço foi apenas um lugar de encontro. E eu ouso dizer que aquele poço é uma boa representação da religião. Irmãos, a religião no máximo pode promover uma aproximação, pode promover um espaço, uma oportunidade para nós nos aproximarmos de Deus. O poço fora construído por Jacó, a religião foi construída por nós. As ideias religiosas saíram da mente de homens e mulheres como você e eu. As práticas, os costumes, a tradição, tudo saiu daqui, de uma mente que busca Deus. E Deus, na sua misericórdia, Ele se apresenta a nós. E Ele permite que o poço, construído por mãos humanas, se transforme
num ambiente atrativo para nos encontrarmos como Deus vivo. A mulher sai do poço, sem água, mas com Jesus. Ela sai do poço sem o objetivo primeiro da sua ida. E quantos de nós estávamos objetivando apenas ter uma religião, apenas conhecer um pouco mais da Bíblia, apenas pertencer a um grupo que seja um grupo social bom para nós, para os nossos filhos, e a igreja parece ser um grupo bom, agradável. Nós procurávamos, quem sabe, um programa, e nós encontramos Jesus. Nós procurávamos algo para saciar a nossa sede. Pensávamos que a religião seria esse algo. Mas quem encontramos? Jesus. E Jesus nos preencheu. Ele nos perdoou. Ele deu a nós o sentido real da existência, que é vivermos para Ele e, salvos por Ele, experimentarmos uma transformação tal que nos tornamos em filhos, filhos de Deus, discípulos do próprio Cristo, embaixadores de Deus nesse mundo. Enfim, o poço foi apenas um lugar. O que aconteceu no poço foi que alguém encontrou a água viva, que é Jesus. Eu não sei como você está hoje à noite. Talvez a semelhança daquela mulher, você tenha ido ao poço, e quem sabe você vem ao poço muitas e muitas vezes. Talvez anos indo ao poço, anos com aquela frase tão equivocada na cabeça: eu vou ao culto para abastecer a minha alma para a semana. Eu vou à igreja porque eu tenho uma semana pela frente. Eu vou preencher-me. E a ideia que dá é que o culto, a igreja, são a fonte que preenche a alma. Mas a igreja é como um poço. Ela não pode fazer isso. O culto, por si só, não pode fazer isso. É só Jesus quem preenche. Aqui é apenas uma experiência facilitadora para você e eu nos aproximarmos de Jesus. Mas não só aqui. O poço é a minha casa, é a sua, é o meu trabalho. Lugar difícil, quando debaixo de pressão, eu às vezes fujo, ainda que para o banheiro, porque ali eu posso ter um momento de quietude e orar. E de repente, ali é o meu poço. Como o metrô às vezes é o meu poço. É o lugar onde durante 30 ou 40 minutos, Deus fala comigo pela palavra. E talvez uma fila, talvez a caminhada pela manhã, talvez a sala da sua casa, sejam poços também. Lugares onde você se encontra com Jesus. O Jesus que habita em você, mas que em experiência conversa com você nos vários poços da vida. Você veio aqui para buscar água e veio ao lugar certo, porque Jesus está aqui, não nas paredes,
Mas o Jesus vivo, a quem temos acesso pela fé, Ele realmente está aqui. Você pode falar com Ele. Você pode abrir o seu coração a Ele. Você pode confessar seus erros a Ele. Você pode pedir socorro a Ele. Você pode dizer: Jesus, eu estou tão vazio, me ajude, me preencha. A mulher foi ao poço mais próximo. Você veio talvez ao poço mais próximo também. Que tal agora nós criarmos um momento para que nesse poço você tenha uma conversa com Jesus? Gostaria de fazer isso? Para ninguém te incomodar, talvez fechando os seus olhos você vai se sentir mais introspectivo nesse poço. E pela fé, você pode falar com Jesus. O Jesus vivo. O Jesus que foi lá para Samaria e andou pelas terras. Mas o Jesus que vem para São Paulo, porque Ele é o Deus onipresente. É o Deus que está aqui. É o Deus com quem conversamos pela fé. É o Deus que ouve e fala. E pela palavra nos dá tantos recados maravilhosos. Se você está sedento, é hora de conversar com Jesus. E talvez uma boa conversa seria dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu estou buscando. Tu sabes. A semelhança daquela mulher, eu estou em busca. Eu já tentei preencher o meu vazio de tantas formas, com pessoas, com coisas, mas eu continuo o mesmo homem de tantos e tantos anos, a mesma mulher que está fazendo perguntas, que está inquieta, que precisa saciar uma sede que a água é pouco para tal. A sede da alma, só Jesus sacia. Converse com Ele, eu também vou orar. E nós vamos ter esse momento agora para conversarmos com Jesus. E se você deseja, você pode convidar agora Jesus para entrar em seu coração. Você pode entregar a sua vida a Jesus. Você pode com fé dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que a semelhança daquela mulher, eu sou um homem, uma mulher pecadora, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor dê sentido à minha vida. Eu quero que o Senhor me salve. Eu quero parar com essa busca. Eu quero que a minha alma seja preenchida, saciada. Faça a sua oração com as suas palavras. E nós encerraremos orando juntos. Mas é importante que você ore. E se você já tem Jesus, é um bom momento para agradecer. E para dizer: Jesus, obrigado, porque eu não preciso mais ficar buscando aqui, acolá, nessa ou naquela pessoa. Eu encontrei o sentido da vida. Eu te encontrei. Agradeça. Não é o poço de Jacó, mas aqui é um poço também. Um lugar de encontros. Vamos orar. Eu não sei se alguém aqui fez aquela primeira oração, convidando Jesus para entrar em seu coração, pedindo a Jesus que preencha esse vazio da sua alma. Se existe alguém que fez essa oração,
nós queremos orar por você. E eu vou pedir apenas um sinal, que você erga uma mão para eu saber se alguém fez essa oração e por quem vou orar. Alguém que fez? Deus te abençoe, filha, pode baixar a sua mão. Há mais alguém que fez essa oração? Deus te abençoe, filha, pode baixar. Há mais alguém aqui embaixo que fez? Deus te abençoe, filha, pode baixar a sua mão. Há mais alguma pessoa aqui embaixo? Na galeria alguém que fez essa oração? Se fez? Apenas erga a sua mão para eu saber. Nós vamos orar por você. Se você se sentir à vontade, levante-se e acompanhe essa oração de pé. Vou orar por você. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, porque um dia, lá no poço de Jacó, o Senhor nos deu um recado maravilhoso, o recado de que há esperança, a esperança para uma alma sedenta, a esperança para um coração que precisa de Jesus, a esperança para alguém que tem mais perguntas do que respostas, a esperança para alguém que precisa de paz, de ânimo, de perdão e de salvação. Senhor, eu quero te agradecer, porque mesmo longe daquele poço, o Senhor faz desse lugar um poço também, mas não um poço apenas, um poço onde o mesmo Jesus está presente. E é por isso, Pai, que eu coloco em tuas mãos a vida desses queridos, que ergueram a sua mão, se levantaram, e publicamente estão dizendo: Senhor Jesus, vem preencher a nossa alma. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, que cada uma dessas pessoas experimente hoje à noite aquilo que eu um dia experimentei e que tantos aqui já experimentaram: o preenchimento da alma com a pessoa do Senhor Jesus. Pai, que eles sintam nessa hora a presença viva de Cristo. Sintam, ó Deus, aquilo que nada no mundo pode oferecer, a verdadeira paz, o perdão, o ânimo que vem de dentro, porque é dado por Jesus. E Senhor, que seja hoje para cada uma dessas pessoas uma noite tão especial, como foi para a mulher samaritana aquele meio-dia, porque lá ela ouviu de Jesus a frase que essas pessoas também ouvem agora: Jesus é a fonte da água viva, e quem o tem não terá mais sede, porque Jesus será fonte em nós da vida abundante. Pai, faça de cada um de nós lugares onde a água viva jorra do coração através da presença do próprio Jesus. Abençoe essas pessoas queridas e abençoe a todos nós aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito vocês que se levantaram. Vamos todos nós nos levantarmos e cantarmos? E você que ergueu a sua mão, se levantou, eu tenho um convite para você. Quando terminar o nosso culto, estaremos aguardando vocês.
para orarmos juntos, para conversarmos, se vocês quiserem. O pastor Fernando, aqui da nossa equipe pastoral, estará lá na sala do Ministério Acolher, para dar um abraço em vocês, conversar com vocês, orar com vocês. É só perguntar a qualquer pessoa do Colete Vinho, onde é a sala do Ministério Acolher, e você será levado até lá. Vamos louvar e vamos cantar.